Por que preciso conhecer o mundo jovem do meu filho? Será que quando o filho cresce um pouco, começa a fazer algumas coisas mais sozinho, já adquire algumas habilidades, algumas capacidades mais aparentes, será que a mãe e o pai não precisam mais acompanhar esse filho? Será que é isso mesmo? Será que a gente já pode dar aquela carta de liberdade para o filho e ele se virar sozinho pelo mundão, pelas coisas aí fora que estão nessas influências, nessas referências de outras pessoas, terceiras pessoas, além do pai e da mãe? Será que é isso mesmo? Então por que eu preciso conhecer o mundo jovem do meu filho? Ele já é um jovem, ele já sabe de muita coisa. Será que eu preciso ou eu não preciso conhecer esse mundo? Eu sou a Rosana Cláudia Santos, vou falar sobre esse assunto com um pouco mais de profundidade para a gente esclarecer alguns pontos importantes, tomar consciência de algumas verdades e ter um entendimento até para discernir o que é adequado e o que não é, o que eu ainda devo fazer ou não devo durante a juventude do meu filho. Muitas mães que passam pela minha mentoria, porque eu tenho uma missão com a mãe, com o pai, que tem filho nessa fase da adolescência, nessa jornada jovem da vida, de transformações, modificações, muitas lapidações de personalidade e identidade sendo melhor estruturada. Então eu estou nessa empreitada de ajudar pais e mães a entrarem no mundo jovem de seu filho sem perder de vista a sua autoridade na hierarquia natural, nesse relacionamento, nessa comunicação que precisa existir num formato mais saudável, mais bem ajustado. Então esse assunto de estar ou não estar no mundo jovem do seu filho, conhecer ou não conhecer, antes de chegar a esse ponto da juventude, eu preciso lhe relembrar as questões da infância do seu filho. Tudo bem, mais antigamente, anos anteriores, o seu filho era menor, ele não sabia muitas coisas, ainda havia uma grande quantidade de aprendizados para aprender mesmo a se comportar, a ter esse autocuidado, essa autoproteção, saber discernir entre o bom, o mal. O filho, enquanto é criança, necessita de uma proteção, necessita que os pais estejam bem atentos para o lugar que esse filho está, as pessoas que estão ao redor desse filho, o que é conversado, o que é feito, tudo é muito importante. E principalmente estar junto, lado a lado com essa criança durante a infância. Durante a fase da infância, que começa desde o momento do nascimento até seus 9 anos, 9 anos e meio, 10 anos, quando inicia lá a puberdade, é uma fase também de 9 para 10 anos. E nessa fase primeira da vida, pais e mães estão muito atentos, estão muito juntinhos, agarrados, ajudando esse filho a explorar o seu mundo de infância. São festas infantis, um parque, escola, casa do amiguinho, o amiguinho vem na casa, muitos lugares, situações em que o pai e a mãe sempre estão junto, além das descobertas, explorações de situações, pessoas, lugares, assuntos, muitas dúvidas, o mundo da fantasia sendo explorado. Então esse pai e essa mãe vêm sempre nesse acompanhamento desse filho durante a infância para ajudar a explorar esse período de infância. Nesse período de criança, infância, o filho aprendeu a ser criança. Ele não aprendeu a ser jovem e muito menos adulto, logicamente. Óbvio uma situação dessa, mas é preciso pensar sobre o óbvio para entender se é necessário ou não conhecer o mundo jovem do filho. Porque é óbvio que durante a infância exige sim todo esse dever de ter os máximos cuidados com essa criança que ainda está aprendendo a existir nesse mundo, aprendendo a se proteger. Então vai ser muito importante refletir sobre aquilo que é óbvio para entendermos se devemos ou não aprender sobre o mundo jovem do filho. E justamente nessa obviedade é que nós vamos entender que o filho aprendeu a ser criança, ele não aprendeu a ser jovem e muito menos adulto. Aí o filho tem 9,
10 anos, entra na puberdade, tem o início de suas transformações fisiológicas, muitas mudanças, transformações a nível físico, corporais, começam a ser visíveis, dúvidas surgem, pai e mãe vão ajudando, auxiliando nesse momento, nessa etapa linda da vida, que é quando começa o desabrochar para essa entrada na juventude do filho. Esse filho vai crescendo um pouquinho mais, pré-adolescência, então ainda entre puberdade e pré-adolescência fica o pezinho ali na infância, um pezinho querendo entrar no mundo jovem, um pouco maior. Esse pai e essa mãe ainda tem ali uma conscientização de que seu filho ainda é criança, esse filho ainda é tratado como ponto de infância. Entrando lá nos seus 12, 13 anos, esse filho de repente tem um desabrochar muito maior e esse pai e essa mãe começam a perceber que aquele filho até então, que era imaginado, percebido como infância, já tem algo novo, algo diferente ali acontecendo. Ou seja, as transformações fisiológicas corporais são muito mais visíveis e o emocional começa a dar indícios de que muitas coisas estão diferentes. Já não sou criança mais e também não estou querendo mais que me tratem como criança. Mais ou menos assim já é o pensamento desse pré-adolescente. Quando inicia seus 12 anos e meio para 13 anos, com a entrada no marco da vida de adolescente, aí as coisas ficam muito mais visíveis. E o relacionamento, o trato diário, a comunicação vai sendo já num formato muito diferenciado. Não dá mais para dizer as mesmas ordens, aquele mesmo tipo de direcionamento infantilizado para esse adolescente quando está aos 13 anos. Não dá mais para subestimar o filho como se ele não soubesse de algumas coisas, ele já sabe. Não dá mais para tecer críticas ou falar algumas coisas muito pontuais com esse filho sem mostrar para ele o sentido, o porquê de algumas coisas, de forma justificável, não para justificar para o filho, mas para uma compreensão, ter sentido melhor em todos os contextos da vida que vão surgindo nessa etapa da vida. E de repente cai a ficha, meu filho é um adolescente. E alguns pais se espantam, nossa, parece que eu dormi, meu filho era criança, eu acordei, meu filho é um jovem, que faço agora? Largo de mão? Porque agora ele já sabe, ele já cresceu, então agora é com ele, não é mais comigo? Então será que chegando nesse ponto, não preciso mais conhecer coisas sobre o meu filho? Porque em muitas orientações que faço com muitas mães, pais, percebo que muitos filhos vão sendo deixados de lado. Esse filho já sai sozinho, vai e volta, está com pessoas novas, diferentes no seu contexto social, o repertório de linguagem, o repertório de opiniões, sabe, de sentimentos vai sendo ampliado. E esse pai e essa mãe às vezes não acompanha. E quando chega na idade de 16, 17 anos, toma um baita susto com filhos não querendo muito mais serem comandados por seus pais e suas mães, porque agora já sabe, agora já cresceu, agora já está meio que dono do nariz e não precisa mais de papai nem de mamãe. E aquela intimidade gostosa que parecia existir, se afasta. Então é nesse momento que pais e mães levam um sustão, porque percebe que seu filho cresceu e que tem opinião própria, e que já sabe fazer algumas coisas e que o pai e a mãe não foi quem ensinou. Aquelas opiniões, aquelas divergências estão vindo de algum lugar, mas não dos princípios, dos valores que esse pai e essa mãe gostaria que seu filho tivesse. Então, para que não seja um sustão, que não venha esse momento aí lá no findar da adolescência, nos seus 16, 17 anos, esse momento de impacto, esse momento de sentimento, vamos dizer assim, de fracassei com meu filho, porque algumas mães, pais que têm conversado dizem para mim, eu fracassei, Rosana, meu filho agora não quer mais saber de mim, agora só dá atenção para outras pessoas, não gosta mais da família, não mais dá atenção, não escuta mais o que a gente fala, quer fazer coisas só da cabeça dele, não quer nem sequer
estar conosco em convívio familiar. E isso é muito triste, isso é muito desastroso, porque lá fora dos princípios, dos valores da família, esse filho pode estar sendo nutrido por referenciais tóxicos e nocivos. E muitos filhos enveredam pelo lado de drogas, comportamentos ilícitos, promiscuidades, por conta de fugirem dos princípios e dos valores familiares, que não foram bem alicerçados em sua vida durante toda essa jornada do mundo jovem. Então, respondendo essa pergunta, será que eu preciso conhecer o mundo jovem do meu filho? Eu lhe respondo com toda a convicção, claro que sim, você deve sim, é seu dever sim, de conhecer todo o mundo jovem do seu filho, todo o repertório, tudo que se diz respeito a esse mundo jovem, essa juventude, a esse processo jovial do seu filho. Todas as conexões, todo o movimento desse processo, as interferências, as novas pessoas, os novos conhecimentos, novos lugares, não é? Toda a estrutura da vida do seu filho. Então, há muitas coisas novas acontecendo nesse mundo jovem que o pai e a mãe não conheceram durante a infância do seu filho. O pai e a mãe não tiveram a oportunidade de ampliar, de amadurecer essa experiência com o filho durante a infância. O filho cresceu sim, ele já sabe fazer muitas coisas sozinho. Aliás, ele deve fazer muitas coisas sozinho, porém, com a supervisão. Recentemente, meu filho perguntou para mim: nossa mãe, como é que você faz, hein? Você me ensinou tantas coisas, mas você não interferiu tanto assim na minha vida. Mas todos os lugares que eu pude estar e que eu desejei, que eu estive, você sempre esteve lá. Mas eu não senti que você estava interferindo na minha vida. Parece que você faz de um jeito diferente. E eu pude conversar isso com meu filho. Claro, você é meu filho. Eu tenho que estar por perto em todos os contextos da sua vida. E eu tenho que saber tudo o que você respira, tipos de pessoas, lugares, assuntos, tudo. Porém, eu estou por ali, mas eu não vou interferir. Porque se há algo que eu percebo como nocivo, tóxico, enganoso, uma armadilha para a juventude do meu filho, aí sim, claro que eu vou interferir. Mas de uma maneira, eu diria que elegante perante os amigos. Nós não vamos constranger o filho jamais na frente de um amigo. A interferência, o lapidar desse diamante é dentro da intimidade. Se precisar, tire o filho daquele contexto e fale à parte com ele. Se precisar, quando chegar em casa, é o momento de resolver as coisas. E quando precisar, diga um não e mantenha o não, seja assertivo com o filho. Decida de forma correta, baseada na sua supervisão. Na supervisão dessa juventude, estando em mesmos contextos com o filho, porém sem constrangê-lo. Porque o filho quer ficar longe de seu pai, longe de sua mãe, justamente quando a mãe e o pai estão ali por perto e constrange, humilha, denigre, faz comparações, fala coisas que envergonham o filho. Muitos pais e mães têm filhos que se sentem envergonhados de sua mãe ou do seu pai. Por que será? Esse pai e essa mãe precisam fazer uma autoanálise e perceber desde o momento daquilo que é falado, da forma de se vestir, da forma de se apresentar com seu filho diante dos amigos dele. O filho precisa se orgulhar de seu pai, de sua mãe, tanto quanto o pai e a mãe também desejam se orgulhar desse filho. Talvez você fale: nossa, Rosana, mas isso é errado. Eu não acho assim que a gente tem que ficar se arrumando para agradar filho. Não, eu não estou dizendo que você tem que se arrumar para agradar o seu filho. Pelo contrário, você tem que se arrumar, estar em bom posicionamento para que todos vejam a sua autoridade perante o seu filho. É o contrário do que você pensa. Nós não estamos ali para ficar justificando nada para filho, nem abaixando a cabeça, e muito menos para que o filho cresça e a gente diminua. De maneira nenhuma. A hierarquia já está posta. A autoridade já existe. A autoridade é do pai, é da mãe. Queira o pai ou a mãe ou não, queira o filho ou não.
a questão da hierarquia, o maior é o pai e a mãe. Porém, essa hierarquia em autoridade amorosa se posiciona adequadamente durante esse processo da juventude do filho e cria oportunidades para que seu filho se orgulhe desse pai também e de sua mãe também. Nós queremos estar com os amigos do nosso filho e esses amigos verem nós, mães e pais, alguém agradável, alguém legal, alguém que entende o mundo jovem deles, alguém que conhece ali o repertório jovem, a linguagem jovem, que não está ali para ofender, constranger ou ficar dando ordens para filhos de outras pessoas. Nós cuidamos do nosso filho, dos outros filhos, cada mãe cuida do seu, não é assim? Então, há um movimento adequado. Então, eu preciso conhecer o mundo jovem? Sim, precisa conhecer para que você possa educar, se comunicar, se relacionar, lapidar o seu filho. Se você fica de fora e não está dentro desse mundo jovem, outras pessoas estarão. E erga as mãos aos céus e agradeça se forem pessoas de influência para o seu filho, pessoas boas, positivas. Pode ser um bom professor, talvez um tio muito bom, talvez um vizinho ou uma vizinha que seja realmente uma bênção aí na vida do seu filho. Mas na maior parte das vezes, não é assim que acontece. Na maior parte das vezes, são pessoas tóxicas, nocivas, que vêm numa artimanha, arrebanham o nosso filho que está carente de uma proximidade, de uma intimidade, de alguém que o ouça adequadamente, que o escute com uma atenção direcionada, e esse filho se abre e se coloca nas mãos de uma outra pessoa. E essa pessoa direciona esse filho jovem. Se a mãe e o pai não estão dentro desse mundo jovem, não conhece o repertório jovem de seu filho, nem fica sabendo que essas coisas estão acontecendo e fica de fora dessa relação e vai somente colher os frutos podres, estragados do filho, que é justamente a droga, comportamento ilícito, falta de respeito, falta de educação mesmo ali, a questão de promiscuidade, comportamentos enganosos, filhos afastados de pai e de mãe, filhos que não estão nem aí para os valores familiares. Então, é necessário sim, o filho, assim como na infância, é um período de cada vez. Em um momento da vida, 9 anos, 10 anos, sou infância. Depois, por 9 anos, próximo de 10, sou jovem, fase da adolescência. E depois inicia a fase adulta e depois a fase da velhice. Vivemos por fases. Nós não sabemos da fase seguinte, só sabemos quando estamos na própria fase. E se você é uma mãe e um pai que tem filho jovem, saiba que você só vai saber cuidar da juventude do seu filho e prepará-lo para isso quando chegar o tempo de juventude. Não se ensina a juventude durante a infância e não se ensina a vida adulta durante a vida jovem, mas nós preparamos o jovem para ter uma vida emocional e todas as outras diversas áreas da vida jovem mais estruturada para ter um enfrentamento saudável, mais lapidado para suportar os momentos da vida adulta e saber discernir, ter domínio próprio, ter todos os direcionamentos adequados que um futuro adulto precisa ter. A cada experiência, um novo aprendizado. Se o seu filho tem experiência em conjunto com você ou sob a sua supervisão, você consegue direcionar e lapidar o seu filho, ter as rédeas na sua mão. Se isso não está acontecendo, as rédeas devem estar em mãos, talvez aí que você nem sequer saiba. E não é isso que nós desejamos. Desejamos que os pais tenham as rédeas, sim, sobre a vida desse filho, desse diamante que precisa ser lapidado. Então, o mundo jovem do filho precisa ser conhecido. O pai e a mãe necessitam, sim, conhecer toda a estrutura do mundo jovem de seu filho para estar ciente e depois consciente sobre tudo que precisa se comunicar e se relacionar com o seu filho. Quando é criança, um posicionamento. Quando é fase da juventude,
outro posicionamento e também não tratará mais esse filho como criança, tratará como jovem, como adolescente, uma pessoa que necessita de outros tipos de cuidados. Então, eu finalizo esse assunto aqui reforçando mais uma vez. Não tem como ensinar o seu filho a ser jovem se você não estiver no mundo jovem dele. Só podemos ensinar aquilo que nós vemos, que nós sabemos e percebemos, não é assim? Então, que você seja aquele pai, aquela mãe diamante que vê, que sabe sobre o mundo jovem do seu filho, que tem proximidade, que tem intimidade, que tem os olhos postos em seu formato de autoridade amorosa sobre o diamante da sua vida. Você, pai e mãe, são diamantes para lapidar outro diamante. Não seja uma pedra bruta na vida do seu filho, ou não seja aquele diamante afastado. Tenho certeza que você alcançará sim a melhor lapidação com o diamante da sua vida. Afinal, diamante lapida diamante.